como vão? Aqui é a Karina do Ateliê Só Se For Crochê e esse é o 4º episódio da 2ª temporada do projeto Crochê de Cinema. E como vocês já sabem, o projeto existe com a intenção de apresentar obras cinematográficas com histórias incríveis, onde, a partir dessas histórias, criamos peças inspiradoras em crochê e tudo isso sempre em parceria com a Fios Pinguim. E nesse episódio, o filme que escolhemos foi Cruella. Cruella é um filme de 2021 dirigido por Craig Gillespie e estrelado por Emma Stone como a personagem principal. O filme se passa na Londres dos anos de 1970, durante a revolução do punk rock, e conta a história de Stella, uma jovem de espírito rebelde com um talento nato para a moda. Após um acontecimento trágico, Stella se junta a 2 jovens ladrões, Jasper, Joel Fry, e Horácio, Paul Walter Hauser, e juntos formam uma pequena gangue que sobrevive de pequenos furtos. Stella sonha em se tornar uma grande designer de moda e, após conseguir um emprego em uma loja de departamentos, seu talento chama a atenção da baronesa Von Helma, interpretada por ninguém mais, ninguém menos que Emma Thompson, uma poderosa e cruel magnata do mundo da moda. Ao começar a trabalhar com a baronesa, Stella descobre segredos intensos sobre seu passado que afloram o lado Cruella, uma figura ousada, vingativa e determinada a derrubar e tomar o legado da baronesa. A trilha sonora do filme traz a essência do punk rock e reflete o visual de Stella ao se transformar em Cruella, criando uma estética única e memorável. O design de figurino é assinado por Jenny Bevan, que ganhou o Oscar de melhor figurino pelo filme. Cruella foi super elogiado pela crítica por sua abordagem original e criativa da origem de uma das vilãs mais icônicas da Disney. Já deu pra notar que o figurino desse filme é puro rock and roll, né? E por que não trazer um pouco dessa vertente na produção da nossa peça? Para pensar nela, pegamos 2 características principais da nossa personagem: o uso de peças de 2 cores, usando o branco e o preto, e uma de suas marcas registradas na maquiagem, o batom vermelho. Além disso, aproveitamos a tendência do listrado, juntamos tudo e criamos uma blusa de produção simples, cheia de classe e muito, mas muito estilo. Conheçam agora o nosso projeto deste 4º episódio, a blusa Deville. Nesse projeto nos inspiramos na ousadia do punk rock, trabalhando como sempre com pontos bem simples e muita criatividade. E claro, usando os fios mais queridinhos aqui do ateliê, o fio Bella e Belinha Fashion da Fios Pinguim. O Bella Fashion possui 150 gramas e é composto de 100% algodão mercerizado e possui um tex de 295. Já o Belinha mantém a mesma composição, mas vem em rolo de 50 gramas. Esse fio dispensa apresentações, pois já fizemos diversos trabalhos aqui no projeto Crochê de Cinema com ele. Mas só para deixar bem claro, ele é tão maravilhoso que os pontos ficam bem delineados e a maciez é indiscutível. O fio Bella e Belinha Fashion possui uma cartela rica em cores e você encontra em sites de armarinhos de todo o Brasil. Para tecer nossa peça, utilizamos as seguintes cores: Belinha Fashion 100 preto e Bellas Fashion 314 tomate e 2 branco. Agora bora com a gente conhecer o passo a passo para você também tecer a sua blusa Deville. Lembrando que a receita completa está no blog da Fios Pinguim. Vamos começar o nosso projeto já mostrando os materiais que a gente vai utilizar. Além, claro, dos fios que a gente já apresentou para vocês, nós vamos usar marcadores de ponto, uma agulha de tapeçaria um pouco mais fina, agulha de 3 milímetros, eu estou usando a de 3,25, mas você pode usar a de 3 milímetros tranquilamente, e uma tesoura. Para a gente poder desenvolver esse trabalho, eu vou mostrar aqui nesse primeiro momento apenas uma pequena amostra, tá? De como a gente vai trabalhar, porque o processo é bem simples. Mas vocês aí, por favor, para criar uma peça tamanho G, façam 246 correntinhas, tá bom? Eu vou fazer com 20 aqui, só para vocês entenderem como a gente vai trabalhar. É só uma pequena amostra. Depois disso, eu vou mostrar para vocês todo o processo na peça tamanho original. Para outras medidas, vale lembrar que vocês precisam trabalhar sempre com números pares de correntinhas, ok? Então, façam a medida do busto de vocês para saber aí quantas correntinhas vocês vão precisar usar. Vocês trabalham, então, aí 246 correntinhas para o tamanho G e eu vou trabalhar aqui com 20. Feitas as 20 correntinhas, agora a gente vai unir as 2 pontas. Deixo aqui do ladinho certinho, da frente aqui do desenho das correntinhas e
junto elas aqui ao final. E aqui nessa primeira correntinha, eu vou introduzir a minha agulha e vou fazer um ponto baixíssimo aqui, juntando uma ponta com a outra, ó. Ok? Então, ela ficou dessa forma aqui, tá vendo, ó? Então, eu vou trabalhar aqui agora 3 correntinhas de subida, tá? No caso aqui, no meu caso, 2 dessas correntinhas são equivalentes ao ponto alto que a gente vai trabalhar aqui e uma a correntinha que a gente vai usar de intervalo. Feito aqui, então, minhas 3 correntinhas, eu vou pular esse primeiro ponto e nesse ponto seguinte, pego pela terceira alça aqui atrás, eu vou dar início, então, ao meu trabalho. Vou passar aqui a agulha pela terceira alça e vou começar os meus pontos altos, tá? Então, fiz meu primeiro ponto alto, no ponto seguinte eu vou fazer o meu segundo ponto alto. Feitos pontos altos, eu faço uma correntinha de intervalo, pulo o ponto seguinte, no seguinte passo mais um ponto alto. Mais um ponto alto no ponto seguinte. Uma correntinha, tá? E vou trabalhar assim até o final da minha carreira. Agora, aqui ao final, eu já tenho 2 pontinhos. Eu vou pular o primeiro e no segundo eu vou fazer o meu último ponto alto, tá? E vou finalizar ele aqui. Certo? Então, já tenho meu ponto alto aqui. Nesse momento, eu vou aqui na terceira correntinha aqui, das correntinhas iniciais, e vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Deixa eu passar esse fiozinho pra trás. Pronto, ó. E aí, aqui ficou exatamente dessa forma aqui, ó. Ó, tá? A gente fez as correntinhas, subimos aqui as correntinhas para dar altura, tecemos 2 pontos altos separados por uma correntinha, depois que a gente juntou todas as correntinhas, e ela ficou dessa forma. Na próxima carreira, a gente já vai começar a trabalhar nesse intervalo entre os pontos altos, tá? Então, já vou aqui laçar meu fio, passar por dentro desse espaço, criar meu primeiro ponto alto e o meu segundo ponto alto. Vou trabalhar depois desse segundo ponto alto uma correntinha, pular esses 2 pontos altos da carreira de baixo e, novamente, tecer pontos altos no próximo intervalo. Correntinha, pulo os 2 pontos, no intervalo mais 2 pontos altos. E dessa forma eu vou tecer até o final da carreira. Eu já fiz, então, aqui as minhas 2 carreiras da primeira cor que a gente vai utilizar, que é o branco. No caso aqui, eu tô usando o branco pra gente poder mostrar pra vocês melhor como que a gente desenvolveu esse pedaço aqui do trabalho, tá? Esse início. Mas na peça original, vocês vão ver que eu comecei com o preto, tá? Mas a ordem dos fatores não vai mudar o resultado final. Fica a seu critério começar com o branco ou com o preto. O importante é que aqui agora a gente vai começar a trabalhar o listrado da nossa peça. E todas as faixinhas terão 2 carreiras produzidas exatamente dessa forma aqui que a gente mostrou pra vocês, tá? Os pontos altos, né? 2 pontos altos separados por uma correntinha. Aqui no caso, você pode fazer um ponto baixíssimo e cortar o fio. Eu venho aqui na cabeça do ponto, do primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo, puxo o fio e corto. E vou dar andamento pro começo da terceira carreira, que sempre, agora não muda mais, tá? A gente sempre vai começar a trabalhar pelos intervalos. Então, eu coloco aqui o fio preto, faço os 2 pontos altos, onde tem ponto alto da carreira anterior, correntinha, intervalo, ponto alto, pontos altos da carreira anterior, correntinha, e sigo dessa forma. Vamos fazer exatamente 12 carreiras desse processo aqui que a gente acabou de explicar para vocês, tá? Trabalhando as 246 correntinhas pro tamanho da nossa peça, que é G. E aí, agora eu vou mostrar pra vocês como a gente vai desenvolver a cava da nossa blusa. Agora aqui que a gente já fez as 12 carreiras, né, que dão início aqui à nossa blusa, a gente vai demarcar os 2 lados dela com o uso do marcador de pontos pra fazer a cava da nossa blusa, tá? Então, aqui, ó, eu tô separando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espaçamentos aqui, tá vendo, ó? Espaçamentos vazados, pra gente poder fazer a cava da nossa blusa. Então, eu vou separar 8 deste lado e 8 deste lado, ó.
tá vendo? Ó, 8 deste lado. Feito isso, gente, agora a gente vai trabalhar pegando apenas dessa área até esta área, tá vendo? A gente vai trabalhar desta forma aqui, por algumas carreiras, para fazer aqui a frente da nossa blusa, deixando aqui esse espaçamento para a cava. A gente vai trabalhar os dois lados separadamente, então vou fazer primeiro este lado, virar o trabalho, fazer o outro lado, e aí eu vou fazer um pouquinho e já vou mostrar pra vocês como ela vai ficar pronta. Bom, então aqui agora pra gente fazer a subida da parte da frente da nossa peça, eu vou pegar aqui a minha marcação, tá? Vou pular essa marcação, pular o primeiro ponto alto, vou introduzir a agulha no segundo e vou começar aqui agora então com fio preto, pra gente seguir aqui com o listrado, da mesma forma, intercalando aqui a sobrinha de fio pra arrematar depois. Fiz 2 correntinhas de subida, vou seguir tecendo normalmente. 2 pontos altos nesse primeiro intervalo. Uma correntinha. 2 pontos altos no intervalo seguinte. Uma correntinha. E seguir dessa forma, tá bom? Até ali a próxima marcação. Bom, então aqui ao final a gente vai fazer os 2 últimos pontos altos. E vamos finalizar como nós iniciamos lá atrás, tá? Vamos fazer um ponto alto em cima desse ponto alto aqui seguinte. Então, a gente vai ter 3 pontos altos aqui, tanto no final como no começo da nossa carreira aqui, tá vendo? Ó, eu tenho uma aqui e tenho aqui também, tá? Bom, para começar a carreira seguinte, gente, vamos seguir com as 3 correntinhas de subida. Vou virar o meu trabalho. E já vou introduzir a agulha aqui nesse primeiro intervalo, ó. Dei a laçada, introduzi a agulha e vou seguir tecendo aqui os 2 pontos altos, separados por uma correntinha, tá? Exatamente como a gente tá trabalhando por toda a nossa peça. E aí, o trabalho vai ficando dessa forma, olha só. Bom, aí aqui agora no final, eu vou fazer os 2 últimos pontos altos aqui no último intervalo. E daqui, gente, eu vou fazer a minha última correntinha e já vou finalizar o ponto aqui no primeiro ponto alto, aquele que a gente iniciou lá da carreira de baixo. Certo? Ó, ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Pra começar a carreira seguinte, então, ó, essa sobra, a gente pode simplesmente, né, já ir arrematando ele aqui. Você passa por dentro de um dos lados da cabeça do ponto e ele já vai ficar arrematado, tá? Ou você pode arrematar tudo no final. Vou introduzir a agulha aqui na cabeça do ponto do nosso último ponto alto e vamos iniciar com o fio branco. Bom, a diferença aqui dessa carreira para essa é que eu vou começar com 2 correntinhas de subida, que vai ficar acima do ponto de baixo, e vou incluir 2 pontos altos, ó, nesse intervalo aqui. Que é exatamente a forma como a gente começou a tecer essa etapa aqui do nosso projeto. Nós fizemos 3 pontos aqui e vamos fazer 3 pontos aqui em cima também. Bom, dúvida? Ah, Karina, mas eu posso começar com 3 correntinhas ao invés de 2? Pode, tá? Sem problema nenhum. Eu já estou acostumada a trabalhar com 2 correntinhas, eu acho melhor, tá? Não acho que repuxe tanto, ó. Pode ver que ele tá alinhadinho aqui, não fica muito alongado, ao meu ver. Isso é uma dica bem interessante, principalmente para quem trabalha com fios mais grossos, tá? E agora a gente vai seguir com correntinha e 2 pontos altos em cada intervalo até o final da carreira. E o trabalho vai ficando dessa forma. Lembrando que toda vez que a gente inicia com 3 pontos a carreira, a gente finaliza com 3 pontos, tá? Toda vez que a gente iniciar a carreira com correntinhas de subida, correntinha de intervalo e os pontos no próximo intervalo, a gente vai finalizar da mesma forma, tá bom? Onde tem 3, vai ter sempre 3 no começo e no final. Onde tem intervalo, vai ter um ponto mais um intervalo sempre no começo e no final. Bom, gente, ó, assim fica
a parte inicial da nossa peça, tá? A gente tem uma parte aqui de um retângulo um pouco maior, que tem 2, 4, 6, 8, 10, 12 carreiras, tá? E aqui a gente tem a parte de cima, que tem 28 carreiras. Então, juntando esta parte com essa, nós totalizamos 40 carreiras, ok? Lembrando que essa peça, gente, essa parte de baixo, ela fica bem justa ao colo, tá? O nosso seio fica mais ou menos nessa posição, ele fica bem no limite do nosso seio, porque aqui embaixo a gente vai fazer um cos bem largo, tá bom? E é ele que vai, inclusive, dar uma ajustada aqui assim na nossa peça, e ela vai ficar mais justa ao corpo, tá bom? Então, eu já tenho aqui, ó, as duas partes prontas, né? Frente e verso. A gente vai pegar bem nessa parte, ó. Claro, esta, né, a parte da frente com a parte de trás. Feita a costura, nós vamos dar início, então, à produção da nossa manga, que vai ficar nessa região aqui, tá? Bem nessa delimitação aqui que a gente fez para a passagem do braço, tá? Então, só para vocês terem uma noção, ele vai ficar dessa forma, ó. Tá? Ó, exatamente assim, né? Essa é a passagem do meu braço, tá? Aqui vai estar justinho, com a costura. A gente vai trabalhar exatamente aqui a nossa manga. Bom, gente, olha só. Eu já virei, então, a nossa peça do avesso, tá? Na verdade, ela não tem muito avesso direito, porque como a gente trabalha um lado, fecha a carreira e depois trabalha o outro lado, ela tem a frente e o verso em cada uma dessas duas carreirinhas que a gente trabalha por cor. Mas aí é legal a gente se basear pela primeira carreira mesmo, porque quando a gente fizer a costura do nosso ombro, a gente vai depois virar esse trabalho e fazer o barrado pelo lado certo dos pontos, tá? Pela frente dos nossos pontos, não pelo avesso. E aí aqui também, ó, eu já fiz de um lado, queria mostrar pra vocês. Uma vez feita a costura com ponto baixíssimo, ela fica dessa forma, ó. Ela fica um pouco alta. E quando a gente vira o trabalho, não dá nem pra perceber. Então, a ideia da gente virar ele é exatamente pra que essa costura não fique aparecendo, tá bom? Então, tanto de um lado quanto do outro, a gente delimitou uma área aqui que eu tô contando pela área em que contém pontos, tá? 8 áreas com pontos altos. Então, se a gente contar desde esse primeiro pontinho, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Usei os marcadores de ponto para delimitar aqui a área que eu vou fazer a costura. E essa área do meio aqui, ó, é a passagem da cabeça, tá bom? Lembrando que, como a gente tem uma manga aqui nessa lateral e essa manga é embabadada, ela pode pesar. Então, se a gente fizer uma costura muito pequena, pode ser que ela esgarce a roupa e não fique um caimento legal, tá bom? Então, a gente vai trabalhar essa costura, né, com essa demarcação de 8 áreas preenchidas com pontos de cada lado, pra gente poder dar andamento aqui na nossa costura e já deixar, então, aqui a área da passagem da nossa cabeça pronta. Então, eu pego aqui a cabeça do ponto por inteiro, dos dois lados, tá? Frente e verso, e vou trabalhando os pontos baixíssimos. Tô tirando aqui a marcação. Vou finalizar aqui a minha costura deste lado. Certo? E olha só, a minha costura do lado avesso tá dessa forma. Quando nós virarmos o trabalho, a gente não vai nem notar que tem uma costurinha por aqui. Bom, gente, feita a costura aqui, então, das laterais da nossa blusa, eu já tenho aqui, então, os meus ombros costurados. E a gente formou, então, aqui, ó, essa golinha canoa, tá? Que ela é assim, retinha mesmo, como vocês podem ver. E ela é fixa apenas nas laterais, que é onde fica o nosso ombro. Aí agora a gente já pode partir para a produção da nossa manga. Bom, agora que a gente já fez a costura aqui do topo, né, da área do ombro da nossa blusa, e já virei o trabalho, ou seja, o avesso ficou desse lado, vocês já podem ver que aqui eu tenho uma lateral já, né, que é a cava do meu braço. E eu tenho alguns fiozinhos para arrematar aqui, que agora, como a gente vai dar andamento a parte da manga, que vai ser embabadada aqui da passagem do nosso braço, da nossa manguinha da cava aqui, eu vou ensinar vocês como é que eu já faço o arremate, tá? Lembrando que esse projeto tem a ver com a personalidade de Cruella. Então, nós vamos fazer uma manga toda em branco e a outra manga toda em preto.
Nesse lado aqui, eu optei em começar pelo branco, até porque ele é mais fácil para poder mostrar para vocês o processo do que o preto. Então, eu vou pegar aqui um fiozinho, tá? Apenas um cabo do fio branco. E vou começar, gente, aqui, ó, pelo meio, tá? Eu gosto de pegar sempre aqui embaixo do braço, porque qualquer coisa, se ficar com alguma cicatriz aqui da finalização da carreira, ela tá embaixo do braço, ninguém vai ver, tá bom? Como a gente tem 2 pontos no mesmo ponto de base, eu pego sempre o segundo para poder terminar a carreira nesse último, tá? Que eu acho que fica melhor acabado. E aí eu vou passar meu fio pra cá, ó. E essa primeira carreira, até pra gente reforçar esse espaço, né, em que a gente vai colocar os babados e o babado tem um certo peso, eu vou trabalhar com ponto baixo, tá? Então, fiz aqui minha correntinha inicial e vou trabalhar com pontos baixos. Aí, aqui, toda essa área abaixo do braço, eu vou trabalhar com ponto baixo, aqui no meio, entre os 2 pontos altos, também ponto baixo. Aqui, esse fio de sobra, eu posso já incluir ele por dentro de um dos lados da cabeça dos pontos para ficar arrematado. E eu vou fazer aqui um pontinho em cada cabeça de ponto aqui dessa área abaixo do braço, tá? Então, eu já fiz os meus 2 primeiros, vou seguir aqui tecendo os pontos baixos em cada pontinho de base. Aqui na lateral, o que acontece? Olha só, eu tenho um ponto alto aqui e um segundo ponto alto que já tem um ponto acima. Então, eu vou fazer só um ponto baixo nesse primeiro ponto alto e já vou migrar para a subida. E aí, aqui, como é que a gente vai trabalhar, gente? Onde eu tenho pontos juntos, eu vou fazer sempre um ponto baixo aqui dentro, ó. E aonde eu tenho esse intervalo, eu faço 2 pontos baixos. Ok? Certo? E a gente vai trabalhar dessa forma aqui por todo o espaço, né, da passagem do nosso braço, até chegar aonde a gente começou a carreira. Beleza? Bom, gente, aí uma dica que eu quero dar pra vocês, que vocês podem fazer tanto do lado de cá, quanto do lado de lá, tanto no preto quanto no branco, é passar os fios de sobra aqui por dentro desses pontinhos pra fazer um arremate. Por exemplo, ó, esse pretinho, eu passo a agulha até o final aqui da extensão em que houver o preto, a sobra de fio preto, e o branco, eu também pego ele aqui e passo por toda a extensão onde houver a cor branca, tá? Aqui por dentro dos pontos, pra fazer o arremate. Porque a hora que a gente subir essa carreira com os pontos baixos, o arremate vai ser completo e a gente pode cortar aqui a sobra dos fios, certo? E aí a gente vai seguindo aqui, trabalhando, né? Da forma que eu expliquei anteriormente, onde a gente tem pontos juntos, a gente trabalha um ponto baixo, e onde a gente tem intervalo, a gente trabalha 2 pontos baixos. Bom, ó, já dei a volta aqui com os meus pontos baixos, e aí cheguei aqui novamente, aquela área reta abaixo do braço. Então, olha só, fiz aqui o meu ponto baixo sozinho, onde tem um conjunto de pontos. Aqui, esse ponto alto já tem um ponto alto em cima, então vou fazer um ponto baixo aqui, nesse pontinho alto da carreira de baixo, ó. Certo? E vou seguir aqui, ó, ponto baixo em cada um dos pontos dessa carreira aqui. Cheguei ao final, ó. Vou trabalhar com o fechamento invisível. Então, solto aqui um pouco, entro na cabeça do ponto seguinte, passo pra cá o meu fio de base, crio a cabeça do primeiro ponto aqui que eu trabalhei, ajusto e vou dar andamento agora a primeira carreira de babados. Eu já tenho aqui, ó, toda a volta de pontos baixos feita na passagem do meu braço. Nessa próxima carreira, todos esses pontinhos baixos aqui terão um aumento de pontos altos duplos. Então, ó, aqui então eu já vou passar aqui meu fio de base para fora, fazer 3 correntinhas. E nesse mesmo ponto de base, já vou começar a trabalhar os pontos altos duplos. Então, laço meu fio na agulha 2 vezes. Introduzo a agulha aqui no mesmo ponto em que eu fiz as 3 correntinhas. Passo o fio pra fora, ó. Laço o fio,
tiro 2 elos, laço o fio, tiro mais 2, laço o fio, tiro mais 2. É assim que a gente trabalha o ponto alto duplo. E aí, no próximo ponto, a mesma coisa, tá? Dou 2 laçadas na minha agulha, vou aqui pro ponto seguinte, laço o fio pra fora, tiro 2, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Mais uma vez no mesmo ponto de base, introduzi a agulha, lacei, tiro 2, lacei, tiro 2, lacei, tiro 2. Certo? A gente vai fazer isso por toda a extensão aqui. E aí, ao final, a gente já vai ter uma carreira de aumento, que vai dar o efeito de babado aqui da nossa manga. Finalizamos aqui, então, a volta completa, né, dessa primeira carreira de aumentos. Vocês já percebem que tem um babado formando aqui, certo? Então, ó, já temos a volta completa e o nosso trabalho tá ficando assim. A partir da segunda carreira, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto sempre, ok? Eu tô trabalhando 8 carreiras no total. 4 mais 4. 4 que vão ficar na frente e 4 que nós vamos dobrar e fazer a costura ao final. Bom, ó, chegando aqui ao final, então, da 8ª carreira de ponto alto duplo, a gente finaliza aqui com ponto baixíssimo. E agora, o nosso trabalho ficou dessa forma, tá vendo? Esse é um dos lados das mangas, ficou esse círculo maravilhoso aqui que vocês estão vendo, certo? Aqui é a passagem do braço. A gente vai fazer uma costura da parte de cima com a primeira carreira aqui embaixo, para que a gente tenha essa manga estruturada, tá? E aí é muito simples. Lembrando que essa primeira carreira, a gente trabalhou aumentos em todos os pontos de base, certo? Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer diminuições para poder juntar a parte final aqui, né, nossa última carreira, à primeira. Como vai funcionar isso, gente? Eu vou pegar aqui o elo que tá na minha agulha, vou vir até aqui a parte de baixo, na primeira carreira, e vou juntar os 2 pontos aqui de cima, ó. Tá? Pra já começar a trabalhar as diminuições. Vou vir aqui e vou introduzir, ó, a minha agulha por dentro, dessa forma aqui, no ponto da primeira carreira lá embaixo. Vou passar o fio por dentro de todos esses elos aqui, ó, com um ponto baixíssimo, certo? Mais uma vez, eu venho aqui, pego 2 pontos pra fazer a diminuição, volto aqui, ó, no ponto seguinte, encaixo a agulha dessa forma, puxo o fio de base passando por todos os elos e vou fazendo essa costura, tá? Sem precisar usar outra agulha, nada do tipo. E vou fazendo isso, gente, até o final da minha manga, pra que ela fique assim, ó, dobradinha, tá vendo? Então, não tem erro, a gente só precisa fazer as diminuições certinhas, pra que quando chegar aqui no final, ela encaixe certinho as voltas e dê esse aspecto de estrutura pra nossa manga, tá bom? Então, não tem mistério, tá? A gente tem aqui um acabamento bem limpo, ó, e ela tem essa estruturinha aqui, fica gordinha aqui a nossa manguinha. Bom, agora que a gente já finalizou as nossas mangas e fez as devidas costuras, tudo bonitinho, a gente vai trabalhar a base da nossa peça. E essa base, gente, é muito interessante porque ela vai dar o tchan que faltava para essa peça. Então, aqui a gente vai usar o vermelho para fazer esse cos e vai funcionar da seguinte maneira. Em primeiro lugar, a gente vai fazer uma carreira todinha de pontos baixos, tá? Ponto sobre ponto, onde a gente vai começar novamente aqui pelo vão da passagem do braço, tá? Então, vou virar aqui o meu trabalho e vou começar a tecer por aqui. Lembrando que a gente sempre começa pelo segundo ponto, tá? Ó, vou entrar aqui e já vou laçar o meu fio vermelho. E vou começar a trabalhar os pontos baixos. Aqui, novamente, a gente já vai arrematar o fio de sobra por dentro dos pontos, para facilitar a nossa vida e deixar bem arrematado. Então, eu já posso passar aqui o meu fio por dentro da cabeça dos pontos. Feito isso, vamos seguir. Onde eu tenho intervalo, eu faço um ponto baixo, e onde eu tenho ponto, eu faço na cabeça do ponto, os pontos baixos, tá bom? Vou seguindo dessa forma, ó, e aí a minha área aqui do barrado, né, desse cos,
Vai ficando dessa forma aqui, tá vendo, ó? Finalizada a carreira, agora eu vou fazer aqui um fechamento invisível novamente, pra gente criar outra cabeça de ponto aqui. E agora, a gente vai trabalhar aqui a altura aqui, né, desse cos, né? Fizemos aqui toda a volta, e agora a gente vai dar a altura, né, o tamanho que a gente precisa aqui pra completar o nosso cos. Aqui agora, gente, feito o fechamento invisível, vamos trabalhar com 50 correntinhas. Feitas as 50 correntinhas, agora a gente vai trabalhar ponto baixo em cada correntinha dessa. Então, já vou fazer aqui uma correntinha de subida após a última correntinha. Então, totalizando 51, né? 51 correntinhas. E aí, no ponto seguinte, sem ser o primeiro ponto, a gente vai pro segundo e já faz aqui um ponto baixo. Certo? E vou seguir assim até o final aqui das minhas correntinhas. Lembrando que a gente tem que ter o total de 50 pontos baixos, tá bom? Quando a gente chegar ao final aqui das correntinhas. E aí, o nosso trabalho vai ficando dessa forma aqui, ó. Bom, então cheguei aqui ao final do preenchimento das minhas correntinhas. Eu vou soltar meu fio da agulha, vou jogar ele pro ladinho aqui e vou pular o ponto seguinte ao que eu tô tecendo e vou pegar o próximo pontinho aqui, ó, próxima cabeça de ponto e passar esse fiozinho de sobra pra dentro, ok? E vou começar a tecer agora a volta aqui do meu barrado, certo? E aí agora, gente, olha só. Agora eu vou pegar aqui a alça de trás da cabeça dos meus pontos, tá? E vou começar a tecer os pontos baixos, ó. Tá? Sempre vou trabalhar dessa forma, tá? Sempre que a gente voltar ao trabalho, a gente vai soltar o fio da agulha, jogar ele pro lado, pular o ponto seguinte, pegar o próximo, passar a alça de base pra dentro, incluir a agulha e seguir tecendo, tá? E aí, trabalhar sempre dessa forma pra gente fazer um ponto barra, pegando sempre pela segunda alcinha aqui, ó, da cabeça dos nossos pontos, pra formar esse detalhe nos pontos e formar esse ponto barra. Olha só como ele vai ficando, ok? Então, vou fazer algumas carreiras aqui pra mostrar pra vocês como ele fica, e aí a gente já tem ele aqui fixo, né, no nosso cos, sem a precisão de costurar tudo isso depois. Então, pronto, ó, finalizei aqui essa segunda carreira, tá? Vou virar aqui o trabalho, ó. Vou fazer uma correntinha. Então, vou tecendo aqui a minha terceira carreira dessa forma, tá? Pegando sempre a alcinha de trás do meu ponto, da cabeça do meu ponto. E aí, quando eu chegar lá do outro lado, completando os 50 pontos aqui do meu cos, eu vou fixar daquela forma que a gente já fez anteriormente, tá bom? Cheguei aqui no ponto número 50, tá? E aqui, depois que eu terminei, então, a nossa terceira carreira, vou novamente soltar o fio, virar o trabalho, pular a casa seguinte, na próxima, eu vou introduzir aqui o elo. E começar a tecer a quarta carreira, novamente pegando aqui, ó, na alça de trás do primeiro pontinho, tá? Sigo tecendo e vou assim até a outra extremidade. Bom, pessoal, ó, aqui a gente já deu a volta completa do nosso barrado. E agora a gente vai unir o começo com o final, tá bom? Então, vou virar aqui o trabalho, ó. Vou pegar aqui o meu fio de base e já passar pro lado de trás. E aí, no primeiro pontinho aqui, eu vou introduzir a agulha, pegar o meu elo, já passar aqui no meio do pontinho. E agora sim, eu vou trabalhar com pontos baixíssimos, tá? Então, já introduzo aqui, ó, no primeiro ponto, ó. Pego aqui a alça de trás, do lado de lá, e faço ponto baixíssimo. E sigo assim até o final da carreira.
E ele vai ficando dessa forma, ó. Bom, daí olha só. A gente já fez, então, aqui a costura, uniu as duas partes, tá? Ó. Temos aqui o nosso barrado já todo pronto. Na verdade, aqui você já poderia manter a peça dessa forma, tá? Com esse tamanho de cos, se você preferir, tá bom? Porque a blusa já tá pronta. Mas eu optei em reduzir esse barrado, tá? Deixando ele assim, fofinho, gordinho, como a nossa manguinha aqui. Então, a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez aqui, com a diferença de que a gente não vai precisar diminuir absolutamente nada. Que é a mesma quantidade de ponto que tem aqui embaixo. Então, a gente só vai o quê? Dobrar essa nossa barra aqui, esse nosso barrado, tá? E vai fazer uma costura na carreira de cima aqui, ó. Tá bom? A gente finalizar aqui, puxar o fio pra fora e trabalhar com a agulha de tapeceiro, tá? E aí, a gente faz como aqui? A gente inclui a linha na agulha, certo? E faz uma costura simples, tá? Vai e volta. A gente só tem que achar aqui, né? O local em que a gente fez o acabamento pra juntar do lado de cá e seguir tecendo, ó. Pega aqui o intervalinho do ponto com esse primeiro pontinho aqui e segue fazendo uma costura vai e volta. Tá? Olha só. Puxo aqui e sigo tecendo. O legal disso, o que que é? Ele dá uma franzidinha. Nessa separação do barrado com a blusa. Então, ele dá uma enxugadinha aqui, ó, como eu disse anteriormente, entendeu? Ele dá uma sugadinha aqui. Tá vendo, ó? Bom, gente, olha só. Queria mostrar pra vocês como fica a costura, tá? Feita com a agulha de tapeçaria. Ela fica bem acabadinha, ó. Fica bem legal. E tem aquele aspecto fofinho, ó, que a gente comentou anteriormente, tá? Uma costura bem limpa, bem simples e deixa aqui, então, a nossa peça ainda mais charmosinha e estilosinha. Depois de feito tudo isso, a gente pode vir aqui cortar esses fios de sobra, porque a gente já arrematou. E a nossa peça está prontinha pra gente arrasar por aí em homenagem à nossa amiga Cruella. E é isso. Esse foi o 4º episódio do Projeto Crochê de Cinema. A receita completa está disponível no blog da Fios Pinguim. E para te inspirar, acesse nossa página exclusiva no Pinterest, que lá você encontra todo o material utilizado para a criação desse projeto. Para conhecer mais o nosso trabalho, acesse os canais digitais no link aqui embaixo. E para fechar, fica aqui uma das frases mais audaciosas para este episódio. A verdade é que eu nasci brilhante, nasci má e um pouco maluca. Até o próximo episódio. Gostou da minha frase?